5 passos que você deve seguir para começar a investir agora do zero. Eu sou o João Pedro Souza, do Mente Milionária, e sem enrolação, bora para esse vídeo. O primeiro passo que você deve seguir para começar a investir do absoluto zero é quitar as suas dívidas em primeiro lugar. Não existe você começar a investir sem antes quitar as suas dívidas, pelo simples fato de que não há nenhum rendimento de nenhum investimento que vai cobrir os juros da sua dívida. Então, se você tem financiamento, se você tem empréstimos ou então juros rotativos no cartão de crédito, a conta atrasada, cheque especial, primeiro foque os seus esforços em acabar com essa dívida e assim melhorar a sua saúde financeira. Crie o hábito de juntar um dinheiro, poupar um dinheiro para você ir amortizando essa dívida. E quando essas maiores dívidas tiverem acabado, aí sim você pode começar a investir e pensar no longo prazo. Mas não tem como você pensar no longo prazo se antes você não resolver os problemas de agora. Eu já tive empréstimo, carro, e a melhor coisa que eu fiz foi quitar o empréstimo antes de terminar. Quando faltava 5 meses para terminar, eu consegui juntar um dinheiro e quitar o empréstimo eu fiz para comprar o meu carro. Passo número 2. Quando você começar a investir, comece pela renda fixa. As pessoas hoje em dia me mandam uma mensagem e falam: como eu faço para investir em ações, como eu faço para investir em fundos imobiliários, ou até mesmo investir no exterior. E aí eu pergunto: mas você já tem alguma coisa investido? A pessoa fala: não, estou começando do absoluto zero. Então, a melhor coisa que você pode fazer é investir em renda fixa, seja em CDB, seja em Tesouro Direto. E por que esse é o melhor caminho? Quando você começa pela renda fixa, você minimiza os seus riscos e você adquire o hábito de poupar e investir todos os meses. Não tem como você achar que vai botar R$1.000 do seu bolso em uma ação esse mês e mês que vem ela vai ter estourado e você vai estar ganhando dinheiro e não vai precisar mais aportar nada. Então as pessoas primeiro tem que criar o hábito de aportar todo mês e assim poder ver os resultados chegando. Só que como o ser humano não está acostumado a ver o dinheiro desvalorizar, ele tem medo, tem receio disso, a melhor coisa que ele pode fazer é procurar um Tesouro Selic ou um CDB que seja de liquidez diária, e ele está investindo todo mês e adquirir aquela consciência do que é um investimento e adquirir o hábito de guardar. Para você investir para o seu futuro, você tem que adquirir o hábito de guardar dinheiro. E o melhor investimento é a renda fixa. Uma vez que você já conseguiu estabelecer uma reserva de emergência que gira em torno de pelo menos 6 meses do seu custo de vida, ou seja, se você ganha um salário mínimo hoje, que gira em torno de R$1.518, e você consegue juntar 6 meses, isso aí vai dar mais ou menos R$9.000, um pouquinho mais que R$9.000. Quando você adquire essa reserva de emergência, consegue poupar e adquirir essa reserva de emergência, fica muito mais fácil de você avançar para os passos seguintes aqui em rumo à liberdade financeira. Mas primeiro não tem para onde correr, você tem que adquirir esse hábito que é fundamental para te trazer segurança nos próximos passos. Você vai entender agora, porque o passo número 3 é investir na Bolsa de Valores. Enfim, chegamos na Bolsa de Valores. Passamos por, primeiro, quitar as dívidas. Segundo, fazer uma reserva de emergência na renda fixa. E agora, terceiro, ir para a Bolsa de Valores. Eu vou contar o que eu fiz. Eu já tenho 5 anos de Bolsa e o que eu fiz foi começar na Bolsa de Valores através dos fundos imobiliários. Por que os fundos imobiliários? Porque é um tipo de investimento que tem menos volatilidade que as ações e ele tem a recorrência dos pagamentos mensais. Isso traz uma sensação de tranquilidade e segurança para você que está começando na Bolsa de Valores. Então você vê a sua cota variando pouco, confesso, às vezes para baixo, pouco para cima, porém mensalmente vai pingando ali os rendimentos que são provenientes dos aluguéis dos fundos imobiliários. Se você não sabe o que é fundo imobiliário, dá uma olhada aqui no meu canal que tem análise de vários relatórios de fundos imobiliários de shopping, fundos imobiliários de tijolo, laje corporativa e fundo imobiliário de papel. Então, para mim, esse é o melhor caminho
para você começar na bolsa de valores, sendo que você não tem nenhum contato. Então você já começa ali pelos fundos imobiliários e aí você vai entendendo como que funciona aquele mundo da renda variável. Você coloca o seu dinheiro e no dia seguinte o dinheiro está valendo menos. Aquela cota de fundo imobiliário, aquela cota de ação está valendo menos. Infelizmente é assim. Mas lembre-se, o pensamento de quem está investindo é sempre no longo prazo. Não existe investimento que vai te dar retorno rápido no curto prazo. Isso aí é mentira. Já tentaram me contar essa história aí, eu acabei caindo no famoso golpe ali da pirâmide, coloquei dinheiro e perdi. Mais pra frente eu posso até fazer um vídeo contando um pouco da minha experiência perdendo dinheiro com coisa que não prestava. Então se você quer ouvir, deixa aqui no comentário. Finalizado aqui o terceiro passo, vamos para o quarto passo, que é finalmente investir em ações. Depois que você adquire o hábito de quitar suas dívidas, fazer uma reserva de emergência na renda fixa com liquidez diária, investir em fundos imobiliários, já entendeu ali como é que funciona a renda variável. Aí sim você pode partir para as famosas ações das empresas. Só que aqui eu quero deixar para você uma dica valiosa, que é investir em ações de setores perenes. Existe uma diversidade de empresas na bolsa de valores, empresas de todos os setores possíveis. Só que existe alguns setores chaves da economia que são perfeitos para você começar a investir, porque eles trazem um pouco menos de risco e mais previsibilidade, que são os setores de bancos, seguradoras, saneamento, energia elétrica e telecomunicações. Essas empresas desses setores são empresas que tendem a gerar bons lucros, porque afinal de contas todo mundo precisa utilizar os serviços bancários. Muita gente utiliza os serviços de seguros, seja seguro de vida, seguro do carro, seguro do imóvel. Todo mundo usa a internet e tem um celular com chip, ou seja, as empresas de telecomunicações. E todo mundo paga conta de água e de luz. Ninguém deixa atrasar a conta de água e de luz, porque sabe, a companhia de energia elétrica vai cortar a sua luz e a sua água. Então, só por essa breve explicação, você já pode entender que essas empresas sim geram lucro. Lógico, não são todas as empresas do setor. Cabe você estudar e acompanhar o nosso canal. Já aproveitando, se inscreve aqui e deixa o like nesse vídeo se você está gostando, se está sendo produtivo para você. Mas você vai estudar as empresas desses setores aí e você vai entender aquela que faz mais sentido para você. Eu posso citar algumas que eu invisto dos setores bancários, por exemplo, Santander e Banco do Brasil, de energia elétrica, Taesa e ISA Energia, de saneamento, temos a Sanepar, de telecomunicações eu não tenho nenhuma em carteira por enquanto, mas temos a empresa Oi, por exemplo, e a Vivo. De seguros, temos Caixa Seguridade, BB Seguridade. Então essas são algumas empresas que eu invisto e que eu considero boas empresas. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra ou venda. Esse vídeo aqui se trata somente de um conteúdo educativo e o objetivo é te incentivar a estudar. Então, passando por esse quarto passo, vamos para o quinto e último passo. Depois que você aprende a fazer tudo isso e você já entendeu como é a volatilidade da bolsa de valores, aí sim faz sentido você avançar para o quinto passo, que é o investimento em criptomoedas e o investimento no exterior. Foi dessa forma que eu fiz. Eu passei por todos esses passos e cheguei finalmente no investimento em criptomoedas e investimentos no exterior. E fica aqui a observação para você escolher bem a corretora que você vai utilizar para investir no exterior. Escolha uma corretora que seja taxa zero e que não cobre corretagem. E dessa forma você vai conseguir maximizar a sua rentabilidade. Falando um pouco sobre investimento no exterior, hoje eu invisto somente em ETFs. São fundos que replicam algum índice. Então eu tenho ETFs americanos que replicam os fundos imobiliários como um todo, fundos imobiliários americanos, que são conhecidos como os REITs. Eu tenho um ETF chamado JEP, que ele replica as melhores pagadoras de dividendos dos Estados Unidos. E eu tenho um fundo chamado QQQ, que ele replica o desempenho das empresas de tecnologia da Bolsa Americana. Só abrindo um parêntese aqui, o ETF de fundos imobiliários americanos que eu possuo é o VNQ. É dessa forma que eu invisto no exterior hoje. E, paralelamente a isso, eu também tenho um investimento em criptomoedas.
E fica aqui a observação também de que não é interessante que você tenha mais que 10% do seu patrimônio total em criptomoedas. Afinal de contas, as criptomoedas são extremamente voláteis. Hoje eu tenho um patrimônio que gira em torno ali de R$ 102.000, 102.500, 103.000. E quando o Bitcoin baixa, por exemplo, o meu patrimônio despenca R$ 2.000 de uma vez só. Ou seja, o Bitcoin, as criptomoedas são bem voláteis. Porém, o Bitcoin em específico, ele é considerado sim uma reserva de valor. Só que só vale a pena ter no máximo 10% da sua carteira em criptomoedas. No geral aqui, a ideia que eu quero te passar é que você deve seguir esse passo a passo, porque ao longo da jornada você vai descobrindo qual é o seu perfil de investidor. Se você tem apetite a risco ou se você é um cara mais conservador. No início a gente acha que é o investidor arrojado e aí acaba cometendo a besteira de colocar direto dinheiro em ação sem nem saber do que se trata, sem nem saber como funciona. Lá em 2019 foi isso que eu fiz. Eu peguei R$ 800 que eu tinha, coloquei na bolsa de valores, comprei umas empresas totalmente aleatórias, sem estudo prévio nenhum. E depois de um mês vi aquele valor de 800 cair para 600 e fiquei com medo e tirei o meu dinheiro. Isso só prova que você deve estudar e entender o seu perfil de investidor. Quando você começa do investimento mais básico e mais conservador, você vai criando bagagem e vai criando coragem e descobrindo o seu apetite a risco. E aí você vai aumentando. Primeiro você cria sua reserva de emergência, depois você investe em fundos imobiliários, que é uma renda variável menos volátil e com renda previsível. Depois você vai para ações. Só que você não vai investir em ações extremamente arriscadas, você vai investir em ações dos setores perenes. Depois disso tudo, você vai pensar em construir o seu investimento no exterior. E por último aqui, criptomoedas. Fica ali na casa de no máximo 10% da sua carteira total. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo rápido aqui para te explicar um pouco do mindset que o investidor tem que ter. Isso aqui são só 5 passos que eu acho que você deve seguir. E se esse vídeo foi útil para você, deixa o like aqui, comenta aqui abaixo alguma sugestão de vídeo ou alguma dúvida que você tenha que eu vou estar explicando para você. Compartilhe esse vídeo para aquele teu amigo que quer começar a investir. E sem mais delongas, até a próxima!